judeus se mudam, ou de estado, ou de país, ou de cima da terra para debaixo, principalmente sob a égide da Igreja Católica Apostólica Romana, o que aconteceu na história dos últimos 2000 anos, à vontade. Isso significa dizer também que muitas vezes os judeus não conhecem a sua origem familiar. E para isso existe a genealogia. E para colocar os judeus informados sobre as suas origens familiares, foi criada no Rio de Janeiro a Sociedade Judaica de Genealogia, ou de Genealogia Judaica do Rio de Janeiro, e eu tenho aqui comigo o Nelson Kupchik e o Charles Goldenzon, que eu vou entrevistar logo depois que eu conversar com o Nelson Kupchik, e eu vou dividir o programa de hoje, o Menorá na TV, entre esses dois judeus brilhantes também nesse tema que eles estão escarafunchando. É assim que se fala, Nelson? Olha, essa é a palavra exata, né? O trabalho de genealogia, você tem que usar esse verbo mesmo, tá? É um trabalho de pesquisa. A pesquisa, ela, vamos dizer assim, não é árdua, mas ela é volumosa, tá? Porque você tem vários bancos de dados e eles estão ali esperando serem acessados. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez. Então estamos dando início ao primeiro bloco de Menorá na TV, hoje sobre genealogia judaica com o Nelson Kupchik. Meu querido amigo, da onde vem esse teu interesse sobre a genealogia judaica? Bom, ele começou de uma forma um pouco acidental. Eu queria organizar assim a minha família, quer dizer, eu sei obviamente quem são os irmãos dos meus pais, meus tios, e eu fazia uma certa confusão com os primos dos meus pais. E eu sabia quem era, mas muitos não moram no Brasil, então eu descobri um site que é o geni.com, geni.com, e resolvi colocar ali a árvore como uma forma de organização. E aí, esse é um site que a gente contribui com informação e também recebe informação. E fui descobrindo que esse site, na verdade, ele me ligava a outras pessoas, primos meus distantes. Você não tinha nem ideia que fossem teus primos? Eu tinha ideia que fossem meus primos, sim, quando eu vi o nome, mas não tinha contato, né? Nós estamos falando aí do ano de 2008, tá? Quando eu 10 comecei, anos atrás. ainda é uma época um pouco pré-Facebook, né? Tinha o Orkut, que tinha uma outra conotação, mas para você ver como isso é importante, né? Usar a rede social para conseguir essa informação. E aí consegui ter acesso e consegui subir um pouco os níveis, quer dizer, fui até bisavô. Então, dos grandes passos que eu tive foi o arquivo do Yad Vashem, que é do Museu do Holocausto, onde você tem testemunhos. Então, com isso eu descobri pessoas que fizeram testemunhos de parentes meus que morreram na guerra. Foi até onde eu descobri que eles tinham morrido na guerra. Eu sabia que tinham morrido na época, mas não tinha ideia que tinham sido, vamos dizer, assassinados. E com isso, no testemunho, você também tem o endereço da testemunha, que normalmente é um parente seu. E aí comecei a ter contatos e daí foi. Tá? Então eu comecei a construir a minha árvore, comecei a ajudar os outros a construir a árvore, consegui fazer as árvores agregados, quer dizer, eu vou recebendo informação, vou colocando, porque eu acho que isso é de uma grande ajuda. Você tem parentes em países específicos ou em tudo que é lugar? Não, eles se espalharam. Então, só para complementar, esse meu hobby de família, ele acabou envolvendo, coitada, minha esposa, porque eu comecei a visitar esses parentes. Tá? E aí então, ela foi junto com você? Ela foi junto, uma ótima pessoa, uma ótima companhia, mas a gente teve algumas situações que realmente foram desafiantes para o nosso casamento, mas conseguiu sobreviver. Em que sentido, por exemplo? Não, então, por exemplo, eu tive a oportunidade, para mim é mais fácil viajar durante o carnaval, porque no meu trabalho a gente tem férias coletivas. E eu, assim, uma das lugares que eu precisava ir era Minneapolis. Então nós chegamos lá, estava menos 20. Isso com certeza, abalou o casamento. Congelou bastante o casamento, mas ela... No final deu tudo certo.
Bom, tiveram muitas viagens interessantes, algumas difíceis, mas, por exemplo, uma delas foi uma viagem ótima, mas foi para Cochabamba, na Bolívia, onde a minha mãe tem um primo. E eu fui visitar uma comunidade que tem 70 judeus. O que esses caras dizem para você quando você aparece? Ô, meu primo e tal. Não, eu não apareço assim. É claro que você não aparece assim. Apareço assim de repente. Mas você aparece de alguma maneira, em algum momento. Ou pela internet, ou por correspondência. É sempre pela internet, é sempre pelo e-mail. Você se assusta no começo, não? Não. A regra é gostar. Tá? A regra é gostar. Se assustar, não tive nenhum caso. Tive alguns casos que foram, assim, eu senti que não havia interesse, mas muito poucos. Normalmente as pessoas gostam, acham interessante eu sendo do Brasil, para algumas pessoas é novidade. Muitos já tinham ouvido falar, né? Agora, a sensação é ótima. Varia de país a país. Então, Israel, onde tem, obviamente, uma grande parte, todo mundo ama, né? Nos Estados Unidos, o americano é um pouco mais desconfiado. É um pouco mais desconfiado, somente o americano mais velho, né? Então ele é um pouco mais desconfiado e não sabe exatamente o que você quer. Então eu já tenho uma abertura de e-mail que eu já falo, olha, meu interesse não quero dinheiro. Exatamente, eu não tenho nenhum outro interesse, nenhuma referência, nada disso. E então eu tenho sido muito bem recebido. O que acontece é que realmente tem pessoas que começam e depois ficam desinteressadas, mas de uma forma muito tranquila, né? Então, assim, você perguntou a respeito dos países, quer dizer, onde eu tenho familiares além do Brasil. Diga-se passagem que nessa minha pesquisa eu descobri pessoas, primos meus que eu não tinha menor conhecimento, que eu moro no Leblon, eles moram em Copacabana, né? Então, um deles foi há 3 anos atrás. Né? Então, você vê que às vezes... Mas gente que você já conhece, nunca tinha ouvido falar verificou que era teu primo? Não, nunca tinha ouvido falar. Nunca tinha ouvido falar, foi feita uma pesquisa que é muito difícil explicar agora como porque você, na verdade, mexe com vários papéis de imigração, etc. Às vezes os papéis não estão bem preenchidos, até que você descobre, e é sempre assim, né? Essa é a regra do jogo. Depois que você descobre, tem sempre alguém que falou que sabia o que você descobriu, sabia, mas tinha esquecido de falar para você. Está cheio de engenheiro de obra pronta por aí, isso é normal. Isso é muito comum e chega até a ser cômico. Então eu tive nessas viagens na Bolívia, Argentina, Estados Unidos, tanto na região de Miami, a região da Flórida, como a região de Nova York. Eu tive em Israel, que tem uma grande parte. Na Itália eu tive visitando, mas na verdade era uma prima, esposa de um embaixador israelense em Roma. Então foi ótimo. Assim, como eu falei, israelense recebe muito bem. O que ainda falta para eu visitar, que está na lista? Basicamente o Canadá. Vê se vai no verão, né? Isso não para a patroa ficar zangada. Não, isso já combinamos. Na região dos Estados Unidos, 2 cidades, que é a região de Boston e Washington, capital, que são os elementos que estão faltando, e aí eu acho que eu completei tudo. Curiosidades como essa, da genealogia, são muito bem-vindas na área do hobby, e muita gente gostaria de saber, enfim, vai buscar, vai fuçar a história da família. Além dessa situação de alegria íntima, o que mais você acha importante para esse estudo e para esse tipo de situação? Não, olha só, o que motiva a genealogia é infindável, cada um tem o seu caso, né? Como você falou a respeito de hobby, para mim é totalmente um hobby, quer dizer, existem outros interesses na genealogia atualmente, que não é algo que eu trabalho com isso, mas que é a obtenção de passaporte europeu. Tá? Então muita gente se motiva por esse assunto e a gente é muitas vezes procurado. Você leva um exame de DNA caracterizando que você tem origem polonesa, ou de família polonesa? Não, isso com certeza não é assim que funciona. Como é que funciona? Da Polônia, cada país tem a sua regra, mas basicamente você precisa ter documentos que comprovem que algum antepassado seu, dependendo do país, vivia na Polônia e saiu da Polônia em condições, vamos dizer assim, normais, tá? Não houve nenhum, quer dizer,
saiu, vamos dizer, bem, Fugido, oficialmente. não saiu... Pode até ter sido fugido, mas não saiu não de uma outra forma. Não com uma ação criminal contra alguma ele. Coisa desse tipo. E também tem algumas situações, no caso da Polônia, se o parente não se naturalizou até uma certa data. Então você tem que cumprir. Tá? Varia de país a país, não muda nada com relação à cidadania italiana. Tá? A cidadania portuguesa agora mudou completamente a figura, porque a cidadania portuguesa ela abriu para qualquer judeu de origem sefaradi que comprove que algum parente morou em Portugal, e nós estamos falando do século XVI ou antes, né? Século XV, século XVI, ele consiga a cidadania. Mas aí é outro caminho, tá? É um caminho, vamos dizer, muito aberto que Portugal está oferecendo. Você tem encontrado, Nelson, muita gente interessada nesse tema? Ou é um tema mais árido que as pessoas não se identificam e deixam de lado? Como é que você tem visto isso? Tá. Isso parece uma coleção de selos, no final das contas. E engraçado que eu sempre brinquei muito com o pessoal que coleciona selo, que para mim é o símbolo de uma coisa assim, nerd, né, tal, e acabei entrando nisso. Mas todo hobby tem esse lado, tá? Todo hobby tem esse lado de dedicação, de você ser um pouco diferente, tá? E esse é um hobby que pelo menos não machuca ninguém, não expõe ninguém ao perigo. Mas ele é um hobby. Agora, interessados? Não é algo popular. Não, sem dúvida alguma não é algo popular. Mas o número de pessoas interessadas, realmente, a qualidade ela é muito boa, tá? Agora, uma qualidade é uma coisa que você consegue fazer de casa, né? Você acessa os bancos de dados, muitos são pagos, não é um valor, comparado a outros hobbies, não é um valor que seja significativo, acho que vale a pena, né? E você consegue fazer isso de uma forma interessante. O que eu acho importante é a forma de contribuição, ou seja, você fazer uma árvore e pegar uma carona, né? Então eu vou te dar um exemplo. Eu tinha uma pessoa aqui no Rio que eu conhecia e que eram amigos, quer dizer, a avó dela era amiga dos meus avós, e um dia alguém comentou que, olha, eu acho que eles são parentes. Minha irmã comentou. E eu falei, poxa, mas eu nunca ouvi falar que eles são parentes. Não, mas eles são. Aí liguei, me conhecia de nome, não me conhecia tal, conversei, ele falou, não, tem tudo. Aí eu descobri o seguinte, que a mãe dele, antes da avó falecer, sentou com a avó e falou, me conta tudo. Aliás, essa é uma dica que eu dou para todas as pessoas. Peguem as pessoas mais velhas e façam uma entrevista com elas e peguem todas as informações, tá? Então, tinha uma árvore, nós éramos parentes, muito longe, mas ainda por cima unidos aqui no Brasil. E quando eu fui fazer a árvore, nós tínhamos lá atrás um rabino com uma certa importância. Inclusive, esse meu primo tinha visitado a estivá dele lá em Jerusalém, dos herdeiros, né? dos bisnetos, ou trinetos. Bom, e aí é que acontece a grande mágica da genealogia. Por ele ser um rabino importante, alguém já tinha feito a genealogia dele. Então, se você buscar o site do Geni e for subindo, eu sei que você não vai acreditar, ninguém acredita, mas está lá. Você consegue fazer a genealogia dele até Adão. Desse rabino? Desse rabino até Adão. Como eu estou ligado a esse rabino, você já, tá? Esse rabino seria bisavô do meu avô, então eu tenho uma ligação, ninguém acredita nisso, eu mostro mas todos não terão? Todos terão, mas nem todo mundo consegue mostrar como, né? Sim. Então, como é que eu consegui? Não fui eu que consegui. Eu apenas peguei uma carona, cheguei nesse rabino e já tinham feito. Um dos ascendentes desse rabino é Urashi, né? Um rabino que tem uma importância vital na religião judaica. Já fiquei impressionado que eu cheguei até Urashi, e do Urashi ele também tem uma árvore até Adão. Essa árvore não tem nenhuma ciência nisso, porque a Bíblia ela é uma árvore genealógica. Você consegue construir uma árvore genealógica bíblica, né? Lendo o que está lá, né? Então, olha só, são coisas que me deixam muito feliz. Eu não tenho prática disso, mas algumas questões, por exemplo, que me ocorrem, tem gente que diz que o rei Davi não existiu. Tem gente que diz que a cidade de Davi, Jerusalém, nunca recebeu Davi coisa nenhuma. Você conhece alguma fórmula
ou algum parente ou alguém dentro da genealogia dos reis judeus importantes, dos reis hebreus importantes, Não, que comprovaria a existência deles? Não, olha só, a genealogia dos reis de Israel são bastante conhecidas. Tá? Existe um ramo que específico, você procurar na internet, chama-se genealogia bíblica. Tá? Então, pessoas que usam a Bíblia para fazer a árvore. Tá? Agora, eu, obviamente, sempre falar que alguma coisa não existiu, tem gente hoje que fala que o homem não foi na Lua. Né? Então, sempre vai existir essas histórias. Eu acho que seria muito difícil acontecer uma história dessa, um relato de Davi que sobreviveu anos e tudo, e chegar alguém agora, sei lá, 2.500 anos depois coisa, por exemplo, e falar que não existia. Com Jesus. Então, mas mesmo assim, quer dizer, falar que Jesus não existiu é algo que assim, não ia sobreviver muito tempo, né? Pode não ter existido da forma como foi escrito, mas que houve, que tem uma grande essência de verdade, tem. Ô Nelson, qual é o ensinamento que a genealogia te trouxe que você considera o mais interessante para a tua vida pessoal? Olha, para mim, o que deu mesmo foi uma questão de saber de onde eu venho, já dar uma noção para saber o que pode acontecer depois, e me fez, de certa forma, me sentir bem... amparado? Eu diria amparado não, bem consciente de que a gente está aqui de uma passagem, tá? Que a gente tem que fazer o melhor, mas que no final, depois de 100 anos, para alguém a gente vai ser uma caixinha ali, né? Porque a árvore genealógica, cada pessoa é um retângulo com alguns dados. Uma gaveta. É uma gaveta, então isso é importante. Não me sinto diminuído por causa disso. Eu acho muito legal quando você faz uma árvore. Eu tenho uma que eu fiz para o meu neto, e aí porque eu também fiz a árvore minha, fiz a árvore da minha esposa também. Então a árvore na verdade só tem os ascendentes, pai, avô, não tem os irmãos, não tem os colaterais, tá? Então é uma árvore que tem 2,5 metros. Ela ocupa assim no corredor, que é um lugar que cabia, e é muito bacana você olhar tudo aquilo e saber que foi aquele casamento que fez... Agora, você descobre muita coisa sobre as pessoas ou só nome, local de vida, idade? Como é que funciona isso? Basicamente nos registros que você pega os europeus, você só tem isso, você não tem mais do que isso. Eventualmente pode ter algo, mas é mais difícil, né? Então você ter... Quando chega aqui no Brasil, você tem acesso, por exemplo, aos diários oficiais. Então você pode pegar coisas assim, tipo um avô meu que fez um negócio que eu nem sabia que ele tinha feito, e outros que ele fez que eu sabia, que eu tinha ouvido falar. Então você tem mais dados aqui. Mas o grande prazer realmente é completar essas caixinhas todas e completar esse ponto e fazer essa relação que eu gosto de fazer. Estamos chegando então ao final do primeiro bloco de Menorá na TV com Nelson Kupchik e a Sociedade de Genealogia Judaica do Rio de Janeiro. Já ele vai contar para a gente como surgiu a ideia dessa associação, dessa instituição e com quem ele trabalha. Já a gente volta. Estamos então começando o segundo bloco de Menorá na TV com Nelson Kupchik e nosso assunto é genealogia judaica. Ô Nelson, de onde surgiu a ideia da criação da Sociedade de Genealogia Judaica do Rio de Janeiro? Bom, você já tem essa sociedade a nível mundial em vários lugares assim no mundo. No Rio de Janeiro você não tinha, aliás no Brasil você não tinha. Então, algumas pessoas que elas frequentam os congressos mundiais, elas foram convidadas a fazer a sociedade aqui, uma filial, vamos imaginar assim, né, aqui no Rio de Janeiro. Então, essa pessoa, no caso, que foi convidada, que liderou esse movimento, foi Israel Bleinberg, tá, que é envolvido nos congressos mundiais. Então, como é que foi o primeiro passo? Essa sociedade ela tem um site chamado jewishgen.org, que tem vários bancos de dados. Eles
pegaram as pessoas do Brasil que acessam muito e que são pagantes desse site e convidaram do Rio de Janeiro, né? E convidaram essas pessoas, perguntaram se elas estavam interessadas. Então, tivemos a primeira reunião e foi colocado essa ideia. Então, alguns abraçaram a causa, outros não puderam, né? O que nós fizemos, nós não criamos uma instituição nova, porque não valeria a pena criar uma instituição só para isso. Então, nós estamos ligados ao Museu Judaico, que, vamos dizer assim, tem tudo a ver. Foi assim, o primeiro lugar que a gente escolheu e fomos aceitos logo, porque tem uma ligação muito forte, né? Então, foi assim que surgiu. Estamos iniciando, já fizemos trabalhos bastante interessantes, já fizemos levantamentos no cemitério, ligados ao cemitério do Caju, no Rio de Janeiro, e o cemitério de Paciência. Mandamos os registros para o DIU-IGEM, então eles vão fazer parte da base de dados. Os cemitérios ligados à Reva Kadisha, que é o Velar dos Teles, Ver Rosalia, Antigo e Novo, eles já estavam lá. Então você hoje vai ter algo mais completo. Eu esqueci de citar, o de Nilópolis também está nesse nosso trabalho aqui. Então essa foi uma contribuição que impressionou muito a sociedade mundial, porque a gente já começou com a mão na massa. E nós temos as palestras que nós damos, desde que a gente começou oficialmente a sociedade, nós já tivemos uma palestra no CIB, justamente como utilizar o DIU-IGEM. A sociedade tem quanto tempo? A sociedade, eu acho que realmente a data eu tenho que ver, mas não começou em agosto, 6 meses. 6 meses. 6 meses. A pergunta que eu te faço é a seguinte: existe uma central de informações para onde vocês mandam informações ou recebem dali informações? Então, essa central de informação que a gente usa é o site DIU-IGEM. Eu digo, mas não existe a associação ou uma sociedade de genealogia judaica mundial? Não existe? Não, existe, ela é mundial. Só que vocês são filiados? Somos filiados. E vocês mandam informação e recebem informação dessa gente ou não? Não, a gente manda informação, que é o nosso objetivo, e o recebimento de informação, na verdade, não é um recebimento passivo. A gente precisa acessar. Então você pode acessar esse sem pedir nada a ninguém, site, sem perguntar nada. Sem pedir nada. É um site onde você entra e... Se você não for um contribuinte, você tem acesso a várias coisas, dá para você experimentar. Tem restrições a certas... Seria a restrição, dificuldade de pesquisa. Sim. Seria a palavra correta. Mas para você ver, uma contribuição de $100 anuais, feita no cartão e tudo, resolve esse problema. Resolve esse problema. Olha só, para quem... Realmente, como todo hobby, quer dizer, para você pescar você tem que ter a vaga, né? Então, todo hobby tem algum custo. Eu acho que o custo é muito baixo para o retorno que ele oferece. Muita gente busca essa possibilidade de ter informações, ou esses 6 meses ainda não foram suficientes para divulgar à sociedade, que é o que a gente está tentando fazer aqui, na verdade? Olha só, divulgação é um caminho infinito. Né? Então, aliás, se não fosse essa dificuldade, você não tinha propaganda na televisão, ter repetição, tudo. Realmente você precisa divulgar o nosso objetivo. Quer dizer, qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é desenvolver o interesse das pessoas. Uma vez que elas se interessam, elas vão ter capacidade de pesquisar próprio. E lembra o seguinte, quando a pessoa faz uma pesquisa com interesse, vamos dizer, próprio, ela, na verdade, está contribuindo, porque ela está registrando, ela está perguntando. Então, na verdade, ela atende ao interesse comum. Ô Nelson, eu gostaria de pedir a você, porque na segunda parte do nosso programa, nós vamos entrevistar o teu companheiro de trabalho, que junto com você vem desenvolvendo a atividade da sociedade. Queria que você apresentasse o nosso querido Goldenzon, que vai conversar comigo a partir dessa segunda metade. Então, o Charles Goldenzon é um membro de primeira hora, né? Foi nessa primeira reunião e ele trouxe junto com ele, não veio só o Charles, veio uma bagagem de genealogia tremenda que ele vai ter oportunidade de divulgar. Ele obviamente, eu já conheço ele esse tempo, é uma pessoa extremamente modesta, então eu vou aproveitar esse momento para fazer os elogios, porque ele não vai fazer autoelogio. Também então, é melhor que você o faça e eu também. Então, um dos trabalhos que o Charles já trouxe pronto, que ele já tinha feito,
ele cadastrou num site chamado Billion Graves as lápides da parte judaica do cemitério de São Francisco Xavier, que fica lá no Caju. Tá? Então, os judeus, antes de ter o cemitério judaico aqui no Rio de Janeiro, eles eram enterrados numa ala que foi cedido pelo gestor do cemitério. Então você tem, obviamente, aqueles túmulos de 1800... Você está falando do Caju, mas o São João Batista também é assim. Não é São João Batista, é São Francisco Xavier o nome. Do São João Batista? Não é do São João Batista, fica no Caju mesmo, é o primeiro cemitério. Mas o cemitério aqui da Zona Sul do Rio de Janeiro também tem uma área onde há judeus enterrados ou não? Não é bem uma área. Você estão tem enterrados em vários lugares. Mas estão em vários lugares, não tem uma área específica. Sim. Então são pessoas que por algum motivo quiseram ficar perto de parentes, etc. Então tem enterro ali, você vê a estrela de Davi no túmulo, mas não é uma área, não é considerado assim uma área ligada, como se fosse um cemitério judeu. Né? Então esse trabalho que o Charles fez são mais ou menos entre 1.000 e 2.000 túmulos, onde ele fotografou um a um e cadastrou. Isso pode ser acessado pelo site Billion Graves, por qualquer pessoa, e você vê uma história, quer dizer, você às vezes quer falar alguma coisa de judeus que moraram aqui no século XIX e estão enterrados ali. E esse cemitério, mesmo em datas, vamos dizer, mais recentes que eu digo na década de 70, década de 80, você ainda via judeus serem enterrados ali, tá? Embora já tivesse outros cemitérios, mas é uma coisa que o Charles já trouxe pronto para a sociedade, quer dizer, ele já tem um caminho. Fora outros conhecimentos que ele trouxe que agregaram muito. Ô Nelson, eu quero te agradecer o carinho, a oportunidade que você está nos dando de bater esse papo sobre genealogia judaica. Quero dizer a você que foi muito legal bater esse papo contigo. Você vai voltar em outras oportunidades. Eu quero te oferecer os nossos microfones, as nossas câmeras, para que você se despeça dos nossos telespectadores. Tá, então muito obrigado pela oportunidade. O que eu queria só é realmente divulgar à sociedade. Uma das formas que você tem de participar é pelo Facebook. Nós temos uma página, você coloca para procurar a Sociedade de Genealogia Judaica do Rio de Janeiro, colocando algumas palavras você acha, curte a página e você vai começar a receber algumas notícias, começar a poder participar. Esse é um excelente começo que você pode fazer, tá bom? Muito obrigado então a todos. Continuamos o papo sobre genealogia judaica agora com o Charles Goldenzon. Você já foi apresentado pelo Nelson Kupchik. E eu pergunto a você, como se deu o teu envolvimento na questão da genealogia judaica? Eu sempre tive, desde talvez dos meus 30 anos, eu estou hoje com 50, vou fazer 51, interesse na história da minha família. E aí eu conversava com parentes, fazia anotações em algum papel, algum rascunho, mas foi em 2015 que eu tive a oportunidade de tirar um sabático. Eu resolvi viajar por vários países da Europa e eu tive a sugestão de ir para a Polônia. Meus avós são poloneses. E aí eu tive a ideia de visitar as cidades onde eles nasceram. Teus 4 avós? Meus 4, bom, vou dizer até 5 avós, porque tem um que era adotivo. Então, são 5 avós. Até enriquece mais a pesquisa da história da família. Quais eram as cidades? Tem Zawichost, tem Siedlitza, Pszczyżucha, tem Karczew e a outra Śmielów. Ou seja, todas as cidades que você nunca ouviu falar e que na verdade não eram cidades, eram aldeias. Exatamente. E eram shtetl, ou seja, pequenas comunidades judaicas que viviam em 2, 3 ruas dentro de uma região que foi evacuada, foi destruída e com o tempo a gente que esteve na Polônia sabe disso. Nós fotografamos bastante resquícios de comunidades judaicas e principalmente de cemitérios. Eu quero fazer uma colocação para você, Charles, que para mim foi muito cara, e eu me peguei chorando em diversas dessas viagens que eu fiz em cemitérios que têm 1000 anos, têm 800 anos, que estão absolutamente destruídos. E eu fiz uma revista sobre esse tema e chamei a atenção do Congresso Mundial Judaico, e qual não foi a minha alegria quando eu vejo agora, obviamente não por minha causa, mas o Congresso Mundial Judaico se mexendo para começar a injetar dinheiro
nessas comunidades judaicas da Romênia, da Polônia, da Hungria, para levantar a questão desses cemitérios, renovar cemitérios que estão absolutamente jogados às traças. Tem organizações que hoje trabalham com doações de fundações, doações de particulares, que tentam recuperar o pouco que restou de muitos cemitérios. Eu mesmo fui visitar, por exemplo, uma cidade onde o meu bisavô paterno viveu, e o cemitério hoje é um areal, né? As matzevot estão todas enterradas, não dá para ver quase nada. Tem uma outra cidade, Ostrovets, onde as matzevot foram usadas para fazer o muro de um cemitério cristão. E muitas matzevot, ou matzeivas, como a gente vai falar aqui no Brasil, elas serviram inclusive para pavimentar o caminhar de soldados nazistas que invadiam essas pequenas aldeias e que viviam na lama, porque não havia brita e não havia asfalto, não havia, naquelas localidades muito distantes, não havia capeamento de ruas, né? Quando eu estava lá, na minha primeira viagem na Polônia, eu tomei conhecimento de um depoimento de uma pessoa que falou bastante sobre um lado da minha família. Foi nesse momento que acendeu a luz assim na minha mente, falei assim, olha, eu tenho que transformar esse trabalho em algo mais sistemático, porque é muito apaixonante para mim e para qualquer pessoa escutar, conhecer mais sobre a sua família. Você falou dos Statels que hoje desapareceram. Para te dar uma ideia, eu fui numa cidade, Siedlitsa, que era perto de Lublin. 70% da população era de judeus. Hoje não tem um judeu lá. E eu fui visitar, tinha um museu etnográfico na cidade, onde eu não via nada, nenhum artefato judaico, são coisas agrícolas. Eu perguntei o que aconteceu com a herança judaica. A pessoa responsável pelo museu falou, olha, a gente não tem nada, absolutamente nada, tudo desapareceu. A herança judaica Hitler levou para a República Tcheca, que na época era Tchecoslováquia, e que hoje existe lá, numa região interessantíssima, 7 sinagogas, onde ele recolheu toda a cultura judaica que ele pôde da Europa e colocou ali dentro para mostrar aquela raça que ele iria exterminar, como é que vivia na Europa naquele período. Mas olha, Ronaldo, nessa cidade, ao mesmo tempo que ele falou que não tinha nada, ele falou assim, olha, uma pessoa estava renovando uma casa há pouco tempo e encontrou um shofar. E ela, enfim, não sabe o que fazer, quer vender o shofar. Eu falei, tá bom, deixa eu ver o shofar. O shofar é lindo, Então eu fui lá e comprei o shofar, quer dizer, o único remanescente que eu conheço da cidade onde o meu bisavô viveram, e quem sabe foi justamente o shofar que era tocado na sinagoga em Rosh Hashanah, em Yom Kippur. Então, para mim, essa experiência é espetacular. Esse shofar, quanto você pagou por ele? Eu paguei menos de $300. Que maravilha. Se você regatear, você ia comprar mais barato. Mas foi assim uma experiência. Agora, como essa, tem várias outras histórias muito apaixonantes. Como é que vai a sociedade de genealogia que você e o Nelson estão tocando para frente? Então, a gente tem pouco mais de 6 meses. A sociedade ela foi criada com 3 objetivos. O primeiro é de educar e motivar a comunidade local para a genealogia. Então, como é que a gente motiva as pessoas a se envolverem na pesquisa da história da sua família? A gente faz isso através das nossas publicações no Facebook, através das nossas palestras. Esse é um elemento. O outro é preservar e disponibilizar informação relevante, histórica da comunidade do Rio de Janeiro. Por exemplo, a gente, ao mandar registros cemiteriais para o Jewish Gen, a gente permite que pessoas no mundo inteiro possam pesquisar os seus parentes aqui. Tem um outro projeto que ainda está quase terminando. A gente está trabalhando junto com a Biblioteca Nacional, porque o Museu Judaico tem um jornal que era da comunidade judaica do Rio de Janeiro. Sim, eu conheço. O Jornal Israelita. O Jornal Israelita do Milton Parnes. Exatamente. E tem lá todo o acervo no Museu Judaico. Então a gente está trabalhando com a Biblioteca Nacional para digitalizar todo esse acervo, e ele vai entrar então na Hemeroteca Digital, que é a Biblioteca Nacional acessível pela internet. Então qualquer pessoa no mundo inteiro vai poder pesquisar milhares de nomes de seus parentes, eventos da comunidade judaica, como é que a comunidade judaica via esses eventos no momento.
e um outro jornal que se chamava Jornal Israelita Ilustrado, Ilustração Israelita, também foi publicado um ano entre 1918 e 19. Mesma coisa, junto com a Biblioteca Nacional a gente vai digitalizar e qualquer pessoa vai poder pesquisar. Então esse é o segundo, digamos, objetivo da sociedade. E o terceiro é dar suporte a pesquisadores. Então, tanto pesquisadores, pessoas que querem começar, ou pessoas que já começaram e querem avançar, pessoas lá fora também. A gente recebe muito questionamento de pessoas que estão buscando parentes que vieram para o Brasil e querem reencontrar os seus parentes agora, os vivos. Então a gente ajuda nesse aspecto. Então os três objetivos são os objetivos da sociedade. Estamos então encerrando o segundo bloco de Menorá na TV, agora com Charles Goldenzon, que é o associado Nelson Kupchik, com quem nós já conversamos, com relação a essa sociedade de genealogia judaica. Você pode pesquisar de onde você veio, de onde vieram os teus avós, os teus bisavós, de onde vem a tua família, qual é a origem dela, assim como Nelson Kupchik, que já verificou a origem da família dele até Adão e Eva. Como eu também sou parente de Adão e Eva, eu imagino, eu sou primo irmão do Nelson Kupchik, o que para mim é uma grande honra. Já já a gente volta. Estamos dando início ao terceiro bloco de Menorá na TV sobre genealogia judaica. Hoje nós temos uma sociedade de genealogia judaica. Nelson Kupchik e Charles Goldenzon estão à frente desse projeto. E se você quiser saber qualquer coisa relativa à tua família, a origem dela, de repente você pode entrar no site que nós vamos apresentar aqui embaixo da telinha e você pode se comunicar com essa gente que hoje trata desse tema voluntariamente. Já já a gente conversa então com o Charles Goldenzon e eu vou começar perguntando a ele se Davi, o rei Davi, existiu ou não, como muita gente nega. Ronaldo, eu não sei precisar exatamente o ano, mas foi coisa recente, talvez 2005, 2007. No norte de Israel existe um sítio arqueológico chamado Tel Dan. Tel Dan era o ponto mais norte do reino de Israel, quando houve a separação entre o reino de Israel e o reino de Judá. Então, nesse ponto, foi encontrado uma lápide, uma estela, onde está escrito em aramaico, era a exaltação da vitória numa batalha, né? A vitória por parte de um rei arameu sobre o rei do Reino do Norte. Né? E ele dizia que ele derrotou não só o rei do Reino do Norte, o rei de Israel, como o representante de Beit David, da casa de Davi. Então essa é a prova de que Davi não só existiu, né, mas que era um personagem tão importante para ter o seu nome associado a uma dinastia. Ele não falou o nome do rei, ele falou que esse rei que ele derrotou era descendente da dinastia de Davi. Então, você se lembra o tempo, em que época houve essa batalha e esse cidadão foi morto e não tem data na lápide? Não, a lápide foi datada, eu não sei, mas a lápide hoje ela se encontra no Museu de Israel, todas as pessoas podem ver, e foi, mais ou menos, o último prego no caixão para comprovar que realmente Davi não é um personagem fictício, mítico, mas sim um personagem real que enfim, teve um impacto grande na história. Ô Charles, qual foi o momento de maior curiosidade para você, fora das relações familiares que você descobriu, quando você estuda a genealogia? O que você encontrou de mais curioso, de mais interessante que você pode contar para a gente? Olha, não tem como você separar genealogia de história. À medida que você começa a pesquisar os seus parentes em locais e momentos históricos. Até porque genealogia é a história das famílias. Exatamente. Então você começa a encontrar muitas informações e estudar mais sobre a história. Então, já tive alguns casos em que, ajudando pessoas, não da minha família, mas outras pessoas a pesquisar, você encontra informações que as pessoas ficam muito emocionadas de descobrir
informações que elas nem sabiam que existiam. Então a gente Por exemplo, tem caso de pessoas não da minha família, de amigos meus que eu pesquisei, que vieram, por exemplo, para o Brasil com sobrenomes diferentes, né, porque adotaram sobrenomes diferentes. Tem um caso que é uma pessoa que foi acusada, depois foi inocentada de ter participado como capo num campo de concentração, e essa era a história da família. E eu consegui ajudar essa pessoa. agora perguntando, foi acusada por quem e por quê? Quando essa pessoa chegou no Brasil, havia uma comunidade de sobreviventes de Ostrovets. Sim. E essa pessoa era de Ostrovets também. Então, ele tinha um papel no campo de concentração, ele realmente era um capo, né? Mas foi depois comprovado em julgamento na Polônia, e o que eu consegui... Ele era um capo bonzinho. Exatamente, que eu consegui para esse meu amigo, os registros do julgamento no Instituto Histórico Judaico de Varsóvia. Então a pessoa tem uma história da sua família que, enfim, acho que toda história é boa, mas alguns momentos são tristes, outros alegres. Então essa pessoa poder compreender muito mais qual é o papel de um parente seu, essa pessoa ficou sumamente emocionada ao descobrir que, enfim, não era aquilo que ela havia escutado. E como isso, há vários casos, muitos na minha família, que é quem eu mais pesquiso, mas pesquiso também para outros amigos. Tem muita história bacana. Eu, às vezes, fico pensando se há alguma importância em ser parente de alguém. Será que isso é importante? Olha, eu não tenho nenhuma pessoa importante, nobre na minha família. Não, né? por esse aspecto. Eu vou colocar a questão mais clara. Eu sou parente de um assassino. O que eu tenho a ver com isso? Com a vida do assassino? Ou eu sou parente de um príncipe? Isso mexe com o que em termos de minha vida objetiva? Nada. Só mexe com a minha cabeça, é isso? Sim. Você não é responsável pelo que a pessoa fez. Mas quando você preenche um vazio, você começa a dar mais contexto, né, para as pessoas, porque a genealogia, você começa montando aquela caixinha. Às vezes não tem foto, é só informação, mas você hoje, as informações com a internet, elas começam a se tornar totalmente abertas. Então você hoje, para fazer genealogia, você não precisa mais ir num arquivo, livros todos empoeirados, você consegue muita coisa no Google, muita coisa em sites específicos, e o que é importante, todo dia, nesse momento em que a gente está conversando, tem voluntários que estão trabalhando para fazer outros registros, torná-los disponíveis. Então, se a gente não encontra alguma coisa hoje, amanhã pode encontrar. Então, a genealogia é um trabalho que nunca termina. Não para. E eu já tive, por exemplo, eu já pesquisei bastante no Brasil, no Arquivo Nacional, na Biblioteca Nacional, mas eu também tive a oportunidade de ir para a Polônia. Tem, claro, pessoas que... Eu não falo polonês, não leio russo, então eu contratei pessoas, especialistas, que vão nesses arquivos e encontram documentos que ainda não estão na internet. Então nem tudo está na internet, tem muita coisa que não está na internet e, enfim, é um trabalho que não acaba. Tem uma história curiosa que apresentaram no congresso do ano passado de genealogia judaica. Uma pessoa que não era nada religiosa, não rezava, ele perdeu os pais na guerra, quando era criança, e quando ele estava fazendo, hoje ele tem, eu acho que uns quase 80 anos, a esposa contratou um pesquisador que conhecia um arquivo de Lodz, e esse pesquisador conseguiu a fotografia da mãe dele. Ele não tinha mais fotografia da mãe, estava já esquecendo. Conseguiu uma foto da mãe num arquivo de Lodz. E o curioso é que o apresentador contou, a partir desse dia ele passava a rezar todo dia diante da foto da mãe. Então, sabe, são essas experiências que valem muito mais do que simplesmente você botar um nome, uma data numa caixinha. É você reconstruir a vida das pessoas, que dá o prazer da genealogia. E claro que tem os objetivos mais práticos, né, de obtenção de cidadania, se você às vezes tem algum interesse financeiro, se tem alguma herança escondida, se você acha, então você pode buscar isso também. Mas o principal na minha visão, é você
ter a paixão de reconstruir a vida dos seus antepassados. Charles, como é que um cidadão, judeu ou não precisa ser judeu, precisa gostar de história e gostar de buscar informações, como é que um cidadão pode se instruir em termos de genealogia? Que sites ele pode buscar? Em Israel existe algo que possa nos trazer informações sobre famílias? Qual é a informação que você tem para nos dar? Existem muitos sites, o principal talvez seja o Jewish Gen, que é onde você encontra milhões de registros de genealogia judaica, mas em específico em Israel, a gente tem a Associação de Genealogia em Israel, que é uma excelente fonte, tem o Yad Vashem. O Yad Vashem eu posso aqui compartilhar um caso bem curioso que aconteceu comigo. Antes de você nos ajudar com a história, você que está em casa e que eventualmente pode não ser judeu, ou mesmo sendo judeu pode não saber do que significa Yad Vashem, eu vou te explicar em 1 minuto. Yad Vashem é o Museu do Holocausto que está em Jerusalém, que não só homenageia as vítimas do Holocausto, como homenageia também aqueles que salvaram os judeus durante a Segunda Guerra Mundial, e talvez seja o museu mais completo que exista sobre o Holocausto no mundo. É isso. Vamos lá, Charles. Então, no Yad Vashem, a minha pesquisa ajudou de 2 formas. Primeiro, pessoas que eu descobri da família que foram vítimas do Holocausto, que não estavam registradas no Yad Vashem como vítimas do Holocausto. Então eu pude honrá-las, através da criação de depoimentos fundamentados na minha pesquisa de que essas pessoas existiram e foram vítimas do Holocausto. Essa é uma coisa importante. A outra coisa é que uma vez eu encontrei alguns registros de familiares meus, depoimentos de pessoas que foram vítimas do Holocausto, feitas por uma pessoa que não era da minha família. Isso Falando sobre pessoas da tua família. Exatamente. Aí contava alguma coisa. Os registros, esses depoimentos foram feitos nos anos 80 por alguém em Israel. O nome dele é Chaim Friemel. E aí eu olhei a ficha de depoimento e estava lá o endereço dele em Tel Aviv, isso nos anos 80, e um telefone. Você foi atrás dele? Aí eu imaginei, olha, se ele conheceu essa minha parente, ele hoje deve ter, sei lá, 140 anos. Por aí. Aí eu peguei aquele mesmo telefone, fui no Skype, liguei, e aí eu falei assim, olha, atendeu um homem, queria falar com o Chaim Friemel, sou eu. Um senhor, 95 anos de idade, que escreveu sobre uma parente minha, contou uma história muito bonita. E aí, quando eu fui para Israel, até ele entender o que eu estava fazendo, um cara do Brasil, foi enfim, uma história curiosa. Eu fui para Israel e fiz questão de visitá-lo. A gente se tornou amigos. Toda vez que eu vou para Israel, eu visito ele. Ele me mostrou um livrinho que ele escreveu da vida dele, onde estava a casa onde o meu trisavô morava, perto de Ostrovets. Agora eu pergunto, qual é a história bacana que ele te contou? Você se emocionou? Ele contou, quando eu falei... A primeira vez que você foi buscá-lo, você tinha ouvido uma história que te interessou. Sim. Que história era essa? Sim. Ele conhecia o meu trisavô e os filhos. Trisavô vem a ser o pai do teu bisavô. Exatamente. E o que ele contou um pouco sobre uma das filhas dele, que foi o que me chamou no depoimento, mas quando eu fui visitá-lo, ele contou que ele falou assim, eu me lembro muito bem do teu trisavô rezando no Yom Kippur na sinagoga. A voz dele era maravilhosa, ele era respeitado, ele era chamado para cantar durante o Yom Kippur, especificamente por causa da voz dele. Isso te emocionou. Isso, claro. Sabe, foi muito bacana. E depois da viagem, eu fui para a Polônia e fui na cidade e vi o local onde meu trisavô morava. Ô Charles, a comunidade judaica brasileira, ela não é, como as pessoas imaginam, uma comunidade de sábios. Muito pelo contrário. Era uma comunidade formada por pessoas que vieram quase que expulsas dos seus países, muitas delas, e uma grande esmagadora maioria, sem instrução, chegaram aqui, formaram uma comunidade, tinham lá características de qualidade para uma vida em grupo, porque os judeus sempre foram obrigados, inclusive, a viver fechados. Esse tipo de característica não dificulta o interesse pela genealogia judaica? Olha, eu acho que não.
Existem países com uma cultura de pesquisa genealógica maior. Acho que Estados Unidos tem bastante avançado, Europa também. No Brasil isso começa a chegar, na medida também em que registros se tornam cada vez mais disponíveis. Então, o que eu tenho visto... E as gerações também hoje já são gerações mais intelectualizadas. Exatamente. Porque chegaram aqui no Brasil, já são parte dos cemitérios, sim, já estão enterrados, quase todos, sim, e os sim, filhos e netos é que estão aí. Exatamente, exatamente. E a facilidade com que essas pessoas conseguem da sua casa obter esses registros, com pouco esforço você já consegue iniciar esse trabalho. E aí você se apaixona cada vez mais. E vai em frente. E vai em frente. E o papel da sociedade é ou ajudar nesse início, ou até para as pessoas que já deram seus primeiros passos, a gente mostrar, olha, você tem como conseguir muito mais. Exatamente. Ô Charles, nós chegamos ao final do nosso Menorá na TV de hoje. Eu fiquei muito feliz de receber vocês aqui nos nossos estúdios. Eu quero te oferecer as nossas câmeras, os nossos microfones, para que você deixe uma mensagem aos judeus e não judeus que querem, de uma certa maneira, se servir do acervo que vocês têm, da capacidade que vocês têm e das informações que vocês têm. Começar a pesquisa da sua família é algo simples. A informação está dentro da sua casa. São os parentes, são os registros que estão guardados às vezes no fundo do armário. Então é uma entrevista que as pessoas podem fazer com os seus parentes para começar a coletar essa informação e ir montando uma árvore genealógica com papel e lápis, né? E aí, a partir daí, quando a primeira montagem é de nomes? De nomes e locais de nascimento, datas de nascimento, óbito. Aí a pessoa começa a conhecer quais eram meus 4 avós, agora eu posso ir para os meus 8 bisavós, e assim a pessoa vai evoluindo. Nelson chega até Adão, eu não cheguei tão longe, mas enfim, a sociedade está aqui para ajudar as pessoas nesse trabalho inicial e para quem quiser alguma coisa mais avançada também. Então a gente vai, ao longo do ano, a gente vai ter vários cursos, e visitem também a nossa página no Facebook, porque lá a gente tem publicações diárias com dicas sobre fontes de pesquisa e como você pode fazer pesquisa de maneira bastante eficiente. Obrigado, Ronaldo, obrigado a todos. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite, pelo canal 6 da NET Rio, e também em todos os dias e horários que você já se acostumou a nos assistir em reprise. Nos vemos lá.